Um ano nesse novo normal. A gente está se aproximando dessa data e com números tão assustadores, nós conversamos agora com o chefe de infectologia da Unesp, o Alexandre Naime. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. O que está acontecendo? Por que esse vírus está contaminando mais pessoas? É a nova cepa que é mais agressiva e tem um poder maior de contaminação? Bom dia, William. Bom dia a todos da Jovem Pan News. Na verdade, existe uma conjunção de fatores, né? Como se fosse a reunião de variáveis para que se tenha uma tempestade perfeita. Nós tivemos como fator principal, predominante, sem a menor sombra de dúvida, a banalização das medidas de flexibilização que começaram a acontecer em outubro, novembro. Então, grande parte da população não entendeu que flexibilização significa você ter um retorno a atividades, mas que tem que ser feito com o uso de máscaras, com distanciamento social, sem fazer aglomeração, sem criar um ambiente propício para a transmissão do vírus. Então, o que eu chamo de banalização foi o que aconteceu nas festas de final de ano, reuniões de familiares, de amigos, baladas, festas clandestinas, às vezes o que a gente viu na mídia também, né? No carnaval, shows de artistas famosos aí com centenas ou milhares de pessoas. Então tudo isso foi muito mal interpretado pela população brasileira. Nós estávamos numa queda no número de casos, no número de óbito por volta de setembro e outubro, e essas medidas de flexibilização foram pessimamente assimiladas pela população, causando uma super transmissão, o que a gente falou que ia acontecer nesses eventos super disseminadores, principalmente no mês de dezembro e janeiro. A tudo isso se somou o surgimento, a criação de um vírus brasileiro, de um vírus com algumas características que são extremamente perigosas, que é a tal da variante P1, variante de atenção P1, que foi identificada inicialmente em Manaus e que tem a capacidade de concentrar uma carga viral, uma quantidade de vírus na nasofaringe do indivíduo infectado 10 vezes mais, tem 10 vezes mais vírus no nariz e na garganta dessas pessoas com a variante P1 do que quando comparado com o vírus original, o que dá uma chance de transmissão dobrada. Esses pacientes transmitem 100% mais com facilidade o vírus do que o vírus original. E um terceiro fator que contribui para essa tragédia, né, essa verdadeira capítulo histórico que vai ficar marcado na história brasileira, é a vacinação em ritmo muito lento. Nós estamos aí com uma quantidade de vacinas feita por dia extremamente aquém do que seria necessário. Então, quando você junta esses três fatores, falta de colaboração da população, a questão da variante mais transmissível e a vacinação em ritmo lento, não poderia dar em outra coisa, senão essa explosão, essa tsunami, esse furacão, quer seja o nome que se dê a essa tragédia nacional que vocês estão vendo. Doutor, quando nós ligamos o noticiário, é possível perceber alguns especialistas dizendo que o lockdown não tem comprovação científica. Por outro lado, muitos governantes estão recomendando o lockdown para justamente conter esse avanço do vírus. O senhor, como infectologista, o lockdown, ele funciona ou não funciona? Existe comprovação científica da eficácia dele? Não existe a menor dúvida sobre a eficácia do lockdown. O lockdown funciona desde que seja bem feito. Ele não pode ser acochambrado, ele não pode ter gambiarra, ele não pode ser temporário. Ele precisa ser feito conforme a dose e o tempo recomendados. É como se fosse um antibiótico. Não adianta nada eu começar a tomar um antibiótico, que é de 12 em 12 horas, e tomar a sua dose da aos 10 dias recomendados, tomar só 3 dias. O problema do lockdown do Brasil é que ele nunca foi feito da maneira correta. Fechar a cidade só de final de semana, e depois no dia de semana as pessoas circulam, e aí acabam se infectando, e aí no final de semana seguinte se reúnem com familiares de novo, no lockdown no final de semana seguinte, só vai piorar a situação. O que precisava acontecer é uma coisa séria, que foi feita em países como, por exemplo, Portugal, Israel,
Inglaterra, em que tudo ficou fechado por semanas, e é no mínimo 2 semanas. E por que 2 semanas? Porque 2 semanas é o tempo de incubação do vírus. Então, quando eu me infecto, quando eu entro em contato com o vírus do Covid-19, eu demoro até 14 dias para iniciar sintoma. E é após o início dos sintomas que eu transmito com mais facilidade esse vírus. Não que o paciente assintomático não transmita, transmite também. Mas a ideia é que o lockdown tenha que durar no mínimo 2, idealmente 3 ou 4 semanas para a gente ver o impacto real. Então, como nunca foi feito de forma adequada, é óbvio que nunca funcionou no Brasil. Mas veja os números, a queda de internações e óbitos que aconteceu, por exemplo, em Portugal, em que realmente foi feito algo realmente efetivo. Israel também teve uma experiência extremamente bem feita. Agora, se eu faço um lockdown e depois disso volto à vida normal, volto à aglomeração, volto a ter eventos super disseminadores, de nada adiantou todo o esforço. Então, a resposta é: o lockdown funciona sim, desde que pelo tempo correto e seguido de um período de flexibilização com as normas de prevenção sempre observadas. Hoje nós já temos o anúncio, a confirmação de lockdown por 10 dias ou de restrições mais severas no Rio de Janeiro, em São Paulo. Daqui a pouco nós vamos ao Rio, inclusive. Nesse exato momento está acontecendo uma reunião com o governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes, da cidade do Rio de Janeiro, e da cidade de Niterói, que é o Alex Grael. E já nós vamos abordar esse assunto. Doutor, então nós temos pelo menos 10 dias, o doutor já está falando em 15 dias de lockdown. O senhor acredita que com essas medidas de 10 dias, isso é apenas um paliativo? E, na verdade, o certo seria estender mais esse período e nós deveríamos trabalhar com o reforço da campanha de vacinação? É óbvio que eu entendo, e todos nós que defendemos o lockdown entendemos o impacto seríssimo que isso tem na economia, na perda de empregos, na questão da renda das famílias, na questão psicológica. O problema é que a sociedade brasileira precisa fazer uma reflexão. O que é mais importante? Preservar vidas, porque nós estamos vivendo um ritmo avassalador de óbitos. Já passamos os 3 mil óbitos por dia em alguns dias. Vamos chegar facilmente até o final dessa semana nos 300 mil óbitos. Se continuar nesse ritmo, nós vamos ultrapassar os Estados Unidos em poucos meses e ser o país com o maior número de óbitos no mundo, em que pese que a população dos Estados Unidos é quase o dobro da população brasileira. É essa reflexão que nós temos que fazer. Agora, adaptações, acochambramentos, gambiarras de lockdown só vão fazer com que a economia não funcione direito e não vão impedir a transmissão do vírus. Nós temos que fazer um lockdown de 2 semanas no mínimo, 3 semanas idealmente, 4 semanas para conseguir realmente um impacto importante. Então não é a questão de perguntar se o lockdown funciona ou não, é se está sendo bem feito ou não. Agora, é óbvio que a gente entende que os governantes eles têm interesses políticos muitas vezes, então acabam fazendo um meio termo que, na verdade, só atrapalha e menos ajuda. Doutor, o senhor falou nos Estados Unidos, então, olhando para o cenário internacional, eu já consigo ouvir vozes falando sobre o Brasil como o epicentro da pandemia mundial. É real isso? Na verdade, William, isso não é novo, viu? Aqui mesmo na Jovem Pan News, há 3 semanas atrás, eu já havia conversado sobre a questão do Brasil ser o epicentro, Os Estados Unidos deixou de ser o país com o maior número de casos, com o maior número de mortes. O Brasil já é o epicentro da pandemia há pelo menos 2 semanas, principalmente por conta desses fatores que a gente discutiu, Falta de colaboração da população nas medidas de prevenção, a questão da variante P1, que é mais transmissível, e a vacinação em ritmo muito lento. E a preocupação da comunidade internacional é porque a gente realmente, com esse número de casos, é um país potencialmente exportador, Existem grande parte da comunidade internacional está com medidas restritivas bastante importantes à circulação de brasileiros e que isso acabe, então, se tornando um novo repique para o mundo todo. Então, o que nós temos que fazer agora é um esforço coletivo. Espero que o novo ministro que vai tomar posse tenha consciência da importância de uma integração nacional com os governos federal, estadual e municipal, criar um pacto. Chega de briga política, já causou a morte de milhões de pessoas. Vamos caminhar firmes no sentido de melhorar a questão da prevenção em relação a educar a população,
fazer medidas restritivas que realmente tenham validade pelo tempo adequado e aumentar o ritmo de vacinação. É isso que a gente pede ao novo ministro. Doutor Alexandre Naime, chefe de infectologia da Unesp, eu agradeço a sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Tenha um bom dia e obrigado por todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço o convite, William. Um grande abraço a todos os amigos aí da Jovem Pan News. Obrigado.